O sol nascia lentamente sobre o Monte Moriá quando Abraão realizou o ato mais devastador da história humana. A faca havia descido, o sangue havia sido derramado, e Isaque, o filho da promessa, jazia morto sobre o altar de pedras que seu próprio pai havia construído. Mas neste cenário alternativo, onde Deus permitiu que o sacrifício se consumasse, as consequências cósmicas foram muito além do que qualquer mente humana poderia imaginar. Esta é a história do que aconteceu depois que Abraão matou Isaque. E como isso mudou não apenas a história de uma família, mas o próprio plano divino para a humanidade. Abraão estava de joelhos ao lado do altar, suas mãos ainda cobertas com o sangue de seu próprio filho. O silêncio no monte era ensurdecedor. Não havia vento, não havia pássaros. Era como se toda a criação tivesse parado para testemunhar o horror que acabara de ocorrer. O patriarca olhava para as mãos trêmulas, incapaz de processar mentalmente o que havia feito. "Meu Deus!", sussurrou com voz rouca. "Por que me fizeste fazer isso? Por que não me impediste?" Mas os céus permaneciam silenciosos. Pela primeira vez, desde que começou a seguir a voz divina, Abraão não sentia a presença consoladora de Deus. Era como se o próprio Criador tivesse se afastado, horrorizado com o que havia permitido acontecer. Na realidade alternativa que estamos explorando, Deus havia permitido que Abraão completasse o sacrifício para revelar algo terrível sobre a natureza humana. Ele queria demonstrar até onde o fanatismo religioso poderia levar uma pessoa, mesmo alguém considerado justo. O teste não era sobre a fé de Abraão, mas sobre mostrar aos anjos e a toda a criação que os seres humanos eram capazes de atos inimagináveis quando acreditavam estar servindo a uma causa divina. Quando Abraão desceu do monte 3 dias depois, Sara imediatamente percebeu que algo estava terrivelmente errado. Seu marido parecia ter envelhecido décadas em poucos dias. Seus olhos, antes brilhantes com fé e determinação, agora eram vazios, como 2 poços secos em um deserto árido. "Onde está Isaque?", ele perguntou Sara, sua voz carregada de uma apreensão que crescia a cada segundo de silêncio. Abraão não conseguiu responder imediatamente. Quando finalmente falou, suas palavras saíram em um sussurro quebrado. "Deus o levou, Sara. Deus pediu e eu obedeci." Sara não compreendeu imediatamente o significado completo das palavras de seu marido. Quando a realidade finalmente se instalou, quando ela entendeu que Abraão havia realmente matado seu único filho, Sara deixou escapar um grito que ecoou por todo o acampamento. Foi um som que jamais havia sido ouvido na terra, uma mistura de dor maternal, fúria e completo desespero. "Você matou meu filho", gritou Sara, suas mãos batendo no peito de Abraão. "Você matou nosso menino? Que tipo de Deus pediria isso? Que tipo de pai faria isso?" Abraão não se defendeu. Na verdade, as mesmas perguntas atormentavam sua mente. Ele havia obedecido a Deus, mas agora questionava se realmente era Deus quem havia falado com ele, ou se havia sido enganado por alguma força maligna. A notícia do que aconteceu se espalhou rapidamente entre os servos e aliados de Abraão. A reação foi de horror absoluto. Muitos dos homens que o seguiam começaram a questionar se deveriam continuar servindo a alguém capaz de tal ato. Alguns partiram imediatamente, incapazes de permanecer na presença de um homem que havia assassinado o próprio filho. Mamre, Aner e Escol, os aliados cananeus de Abraão, confrontaram-no diretamente. "Abraão", disse Mamre com voz severa, "nós te conhecemos como um homem de paz e justiça. Como pudeste fazer algo tão abominável? Os deuses dos cananeus são acusados de exigir sacrifícios humanos, mas nunca imaginamos que teu Deus fosse igual a eles." Esta acusação atingiu Abraão como uma lança no coração. Toda sua vida havia sido dedicada a mostrar a diferença entre o Deus verdadeiro e os ídolos pagãos. Agora, aos olhos dos cananeus, seu Deus parecia ainda mais cruel que Moloque, que ao menos exigia os filhos de estranhos, não dos próprios adoradores.
Neste cenário alternativo, a morte de Isaac criou uma crise teológica sem precedentes. Se Deus realmente havia ordenado que Abraão matasse seu filho e permitiu que isso acontecesse, o que isso dizia sobre seu caráter? Era ele realmente um Deus de amor e misericórdia ou um tirano cósmico que testava seus seguidores até o ponto de quebra? Sara nunca perdoou Abraão. Ela se mudou para longe dele, estabelecendo sua própria tenda a uma distância considerável. Quando morreu, 3 anos depois, suas últimas palavras foram: Isaac, meu filho, mamãe está indo encontrar você. Muitos acreditaram que ela havia morrido de desgosto, incapaz de suportar a dor de perder seu único filho de forma tão brutal. A ausência de Isaac significava que não haveria Jacó, nem as 12 tribos de Israel. A promessa de Deus de que Abraão seria pai de muitas nações parecia ter morrido junto com Isaac no Monte Moriá. Mas em nossa especulação alternativa, Deus não havia terminado seu plano, apenas o havia alterado drasticamente. 10 anos após a morte de Isaac, quando Abraão já era um homem quebrado de 150 anos, Deus finalmente falou com ele novamente. Mas desta vez, a voz divina carregava um tom completamente diferente. Não havia mais a gentileza paternal que Abraão conhecia, mas uma severidade que fazia suas próprias palavras tremerem. Abraão, disse a voz, você fez aquilo que eu pedi, mas não foi o que eu desejava. Senhor, respondeu Abraão, confuso e atormentado, tu me ordenaste que sacrificasse Isaac, eu apenas obedeci à tua voz. Sim, você obedeceu, continuou Deus, mas perdeu a essência do que significa conhecer-me verdadeiramente. Um pai que conhece meu coração saberia que eu jamais permitiria que um filho inocente morresse sem propósito. Você me obedeceu mecanicamente, mas não me conheceu intimamente. Esta revelação despedaçou Abraão ainda mais. Ele percebeu que havia falhado no teste de forma que nem imaginara. O teste não era sobre obediência cega, mas sobre conhecer o coração de Deus tão profundamente que saberia quando resistir, mesmo a uma ordem aparentemente divina. Mas então, por que permitiste que eu o matasse? Perguntou Abraão, sua voz carregada de décadas de angústia. Para mostrar a você e a toda a criação as consequências terríveis da religiosidade sem relacionamento. Respondeu Deus, Isaac morreu porque você me obedeceu sem me conhecer. Você seguiu minha voz, mas não compreendeu meu coração. Neste cenário alternativo polêmico, Deus revelou que havia permitido a morte de Isaac para estabelecer uma lição eterna sobre a diferença entre obediência religiosa e intimidade espiritual. O sacrifício de Isaac se tornaria um aviso para todas as gerações futuras sobre os perigos do fundamentalismo religioso desconectado do amor divino. Agora, continuou Deus, vou cumprir minhas promessas através de uma linhagem diferente. Ismael, seu primeiro filho, que você desprezou, será exaltado. Através dele, levantarei uma grande nação que desafiará os descendentes daqueles que se considerem meu povo escolhido. Esta reviravolta alternativa sugere que, neste universo paralelo, o Islã teria se tornado a religião dominante muito antes do cristianismo ou judaísmo, precisamente porque Deus escolheu abençoar a linhagem que Abraão havia rejeitado, como uma forma de justiça divina. Ismael, que havia sido banido para o deserto com sua mãe Agar, foi visitado por anjos que lhe revelaram o destino terrível de Isaac e a nova missão que Deus havia preparado para ele. Seu pai escolheu a obediência cega sobre o amor paternal, disseram os anjos. Você será o pai de uma nação que valorizará tanto a devoção a Deus quanto o amor familiar. Quando Ismael soube da morte de Isaac, ele não sentiu satisfação ou vingança, mas uma profunda tristeza. Isaac era seu meio-irmão, e apesar de toda a atenção familiar, ele o amava. A morte desnecessária de Isaac mostrou a Ismael que tipo de pai ele nunca deveria ser para seus próprios filhos. Ismael retornou para confrontar Abraão, não com raiva,
mas com uma mistura de pena e determinação. Pai, disse ele, você matou meu irmão em nome de Deus, mas Deus me disse que isso nunca foi sua vontade real. Você falhou no teste mais importante, conhecer o coração daquele a quem serve. Ismael, meu filho, respondeu Abraão, suas lágrimas caindo livremente. Eu destruí tudo. Destruí minha família, minha fé, minha compreensão de Deus. Como posso me redimir? Você não pode, disse Ismael com firmeza, mas sem crueldade. Algumas ações não têm volta. Isaac está morto. Sara morreu de desgosto. E eu cresci sem pai por causa das suas escolhas. Mas eu posso garantir que meus filhos nunca sofram o que nós sofremos. Nesta versão alternativa da história, Ismael se tornou o patriarca de uma fé que equilibrava perfeitamente a devoção a Deus com o amor incondicional pela família. Seus descendentes se espalharam rapidamente pelo mundo antigo, não através da conquista militar, mas através do exemplo de uma espiritualidade que nunca exigia que os pais sacrificassem seus filhos, literal ou figurativamente. A linhagem de Ismael desenvolveu uma teologia revolucionária. Deus testaria a fé humana, mas nunca pediria nada que violasse os princípios fundamentais do amor e da justiça. Eles ensinavam que qualquer voz divina que ordenasse crueldade contra inocentes deveria ser questionada, não obedecida cegamente. Enquanto isso, Abraão viveu seus últimos anos em isolamento quase completo. Seus antigos aliados o evitavam, seus servos o temiam, e ele próprio se tornou um exemplo vivo dos perigos da religiosidade extrema. Quando morreu aos 175 anos, poucos compareceram ao seu funeral. Mas a história não termina com a morte de Abraão. Neste cenário alternativo, Deus usou a tragédia para reformular completamente seu plano para a humanidade. Em vez de trabalhar através de uma única linhagem escolhida, ele decidiu espalhar sua revelação através de múltiplas culturas e povos. A morte desnecessária de Isaac se tornou um marco divisório na história espiritual da humanidade. Antes daquele dia, no Monte Moriá, as pessoas seguiam a Deus com obediência simples e direta. Depois, a espiritualidade humana amadureceu para incluir questionamento, discernimento e a compreensão de que conhecer Deus intimamente é mais importante que obedecê-lo mecanicamente. Os descendentes de Ismael criaram escolas de pensamento que ensinavam: Deus pode testar sua fé, mas nunca pedirá que você viole seu próprio caráter de amor. Se você ouve uma voz que ordena crueldade, questione-a, mesmo que pareça vir do céu. Esta filosofia se espalhou para outras culturas e religiões. Os egípcios começaram a questionar seus rituais de sacrifício humano. Os cananeus abandonaram gradualmente o culto a Moloque. Até mesmo tribos distantes começaram a desenvolver éticas mais humanitárias, inspiradas pela história terrível de um pai que matou seu filho em nome de Deus. Ironicamente, neste universo alternativo, a maior tragédia espiritual da história se tornou o catalisador para o maior avanço ético da humanidade. A morte de Isaac ensinou à humanidade que a verdadeira espiritualidade deve sempre ser filtrada através do amor, da compaixão e da justiça. Séculos depois, quando profetas e mestres espirituais surgiam em diferentes culturas, eles sempre se referiam à lição de Moriá, a história de como a obediência sem amor levou à maior tragédia da história humana. Esta lição se tornou um dos pilares universais da ética espiritual. Alguns filósofos especularam que Deus permitiu a morte de Isaac precisamente para ensinar esta lição eterna. Talvez o verdadeiro teste nunca tenha sido sobre a obediência de Abraão, mas sobre a capacidade da humanidade de aprender com os erros mais terríveis e construir uma espiritualidade mais madura e amorosa. Na nossa especulação alternativa, Jesus Cristo teria nascido na linhagem de Ismael, não de Isaac. Sua mensagem teria sido ainda mais radical.
Eu vim para mostrar que Deus nunca pedirá que vocês sacrifiquem seus filhos. Eu sou o último sacrifício, para que nenhum pai jamais tenha que passar pelo que Abraão passou. O cristianismo que emergiria desta linhagem alternativa seria fundamentalmente diferente. Em vez de enfatizar a obediência e submissão, enfatizaria o discernimento espiritual e o amor incondicional. Os cristãos seriam ensinados: testem todos os espíritos. Se alguma voz, mesmo que pareça divina, pedir que vocês machuquem os inocentes, resistam. Deus é amor, e o amor nunca exige crueldade. As cruzadas nunca teriam acontecido, porque os cristãos teriam sido ensinados desde o início a questionar qualquer missão divina que envolvesse violência. A Inquisição seria impensável, porque a tortura e execução em nome de Deus seriam vistas como blasfêmia suprema, lembrando a todos da terrível lição do Monte Moriá. Este cristianismo alternativo teria se espalhado não através da conquista ou coerção, mas através do exemplo de comunidades que nunca sacrificavam seus filhos, literal, emocional ou espiritualmente, em nome da religião. O Islã, neste cenário, teria desenvolvido a partir dos verdadeiros ensinamentos que Deus deu a Ismael após a morte de Isaac. Maomé teria sido descendente direto de Ismael e sua mensagem central seria: Alá é compassivo e misericordioso, e nunca pedirá que um pai mate seu filho. Questionem qualquer ensinamento que sugira o contrário. O judaísmo, sem Isaac e Jacó, teria se desenvolvido de forma completamente diferente, focando não na eleição especial, mas na responsabilidade ética universal. Os judeus se tornariam os guardiães da lembrança, preservando a história terrível do Monte Moriá como um aviso eterno contra o extremismo religioso. Neste mundo alternativo, as três grandes religiões monoteístas teriam uma origem comum muito mais clara, todas enraizadas na lição de que Deus nunca exige o sacrifício de inocentes e que a verdadeira fé sempre questiona ordens que violam o caráter amoroso do divino. As guerras religiosas seriam raras, porque todas as três tradições compartilhariam o princípio fundamental. Se sua interpretação de Deus o leva a machucar outros, especialmente crianças, você entendeu errado. Voltando a Abraão em seus últimos dias, ele finalmente compreendeu a magnitude de seu erro. Em seus momentos finais, ele teria uma última visão: Isaac, não como um jovem morto, mas como um homem maduro com filhos próprios, em uma realidade paralela, onde Abraão havia escolhido questionar a ordem divina. Pai, disse a Isaac na visão, você deveria ter me defendido, mesmo contra Deus. Essa era a resposta correta. Um pai verdadeiro protege seus filhos, não os sacrifica. Mas Deus havia ordenado. Respondeu Abraão na visão. E Deus esperava que você fosse sábio o suficiente para discordar. Replicou Isaac. Ele queria um parceiro na justiça, não um servo cego. Sua obediência sem questionamento foi desobediência ao meu verdadeiro caráter. Abraão morreu com esta compreensão. Havia falhado não por desobedecer a Deus, mas por não conhecê-lo bem o suficiente para discordar dele quando necessário. Sua maior lição para a humanidade não foi sobre obediência, mas sobre a importância de conhecer tão intimamente o caráter de Deus que se possa questionar até mesmo ordens aparentemente divinas, quando elas contradizem a essência do amor divino. A tumba de Abraão, neste cenário alternativo, carregaria uma inscrição escrita por Ismael. Aqui jaz um homem que amou a Deus, mas não o conheceu suficientemente bem. Que sua história ensine a todos. Questionar com amor é melhor que obedecer sem compreender. E assim, a morte desnecessária de Isaac se tornou, paradoxalmente, a fonte da maior revolução ética e espiritual da história humana. A compreensão de que a verdadeira fé sempre equilibra obediência com discernimento, devoção com amor e espiritualidade com humanidade.